Durante essa semana estamos falando sobre evidências arqueológicas e a história bíblica e vamos para o ano 701 a.C., no ano em que Senaqueribe atacou Judá. Era o 14º ano do reinado de Ezequias. O relato foi registrado nas escrituras e a história também foi relatada de várias maneiras pelo próprio Senaqueribe. Ele relatou parcialmente os acontecimentos dessa invasão. Em Nínive, capital do antigo Império Assírio, foram encontrados documentos históricos e em um deles Senaqueribe, rei da Síria, diz: "Sitiei e conquistei 46 das cidades fortificadas de Ezequias e inúmeras aldeias menores em sua vizinhança." O prisma de Senaqueribe testifica que nessa invasão ele deportou de Judá 200.150 pessoas. No palácio de Senaqueribe, em Nínive, ele celebrou o fato de ter derrotado a cidade de Laques, na Judéia, cobrindo as paredes de uma sala central do palácio com representações em alto relevo de seu cerco e a batalha contra a cidade. Escavações recentes encontraram os escombros dessa imensa destruição de Laques, que foi uma cidade aí toda queimada por Senaqueribe nessa invasão, que já era a terceira empreendida pelos reis assírios a Israel e agora Judá. Várias evidências arqueológicas comprovam a literalidade do rei Ezequias. O selo encontrado em uma escavação em Ofel, onde está escrito "pertence a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá", o próprio arqueduto feito por ele em 701 a.C., encontrado em 1880 d.C., esses são achados que dão força e apoiam a historicidade do relato bíblico. A história bíblica nos apresenta uma tentativa de conquista a Jerusalém que foi poupada miraculosamente por Deus. Apesar disso, é registrado que Senaqueribe se vangloriou por cercar a cidade de Jerusalém. Em uma das inscrições de Senaqueribe se diz: "Quanto a Ezequias o judeu, eu o encerrei em sua cidade, como um pássaro em uma gaiola." A escritura em sua narrativa apresenta uma sucessão de fatos. Em Isaías capítulo 36, Senaqueribe manda o seu mensageiro, o qual afronta Ezequias e ao Senhor. Isaías capítulo 37, versículo 14 a 20, o rei ora a Deus e pede a misericórdia e o livramento. Em Isaías no capítulo 37, versículo 33 a 35, Deus falou que a Assíria não entraria na cidade de Jerusalém e não lançaria flecha nenhuma contra ela. Em Isaías capítulo 37, versículo 36 a 38, a Bíblia registra que o cerco durou apenas um dia. O anjo do Senhor livrou seu povo, como Isaías havia predito em Isaías 37, versículo 35. E naquela noite 185.000 assírios foram mortos. Não há registro de uma destruição de Jerusalém no período do Império Assírio, nem relatos sobre cativos sendo levados à escravidão de Jerusalém. Nas paredes dos prédios do rei da Síria encontram-se os registros de vitória, mas não há registro de conquista de Jerusalém ou captura de Ezequias. Deus falou que Senaqueribe não faria isso e ele não o fez. Senaqueribe podia orgulhar-se apenas de ter derrotado Laques. O professor Jack Finnegan comenta que, em vista da nota geral de orgulho que permeia as inscrições dos reis da Síria, dificilmente é de se esperar que Senaqueribe iria agravar uma derrota. Laques foi representado em Nínive, a capital assíria, mas não foram encontrados registros de Jerusalém nas paredes do palácio. Vendo isso, podemos chegar a uma conclusão. Algo sobrenatural aconteceu. A história não é somente composta por homem e tempo, pois temos um Deus que age na história e está no controle de tudo. A derrota perante Senaqueribe era certa, mas Deus tem o poder de fazer coisas impossíveis acontecerem. Senaqueribe morreu traiçoeiramente quando voltara a Nínive enquanto adorava o seu Deus. Ele foi morto pela mão dos próprios filhos, mas Jerusalém permaneceu intacta, protegida pelo anjo do Senhor. Esse mesmo Deus que protegeu Jerusalém é o mesmo Deus o qual você pode orar todos os dias para te trazer proteção.